Olá, bonequeiras! Eu sou a Márcia, sou artesã das bonecas da Estela. E hoje, meninas, eu vim dar uma passadinha rápida, né? Porque já falei com vocês aí no vídeo anterior sobre o nosso curso da bailarina, que é um projeto desenvolvido por mim mesma, tá? Então, esse molde fui eu mesma que fiz aqui pra vocês, aqui no meu ateliê. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Do resultado. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque eu queria muito mostrar para vocês essa bailarina, né? Porque no primeiro vídeo eu mostrei apenas essa que fica em pé assim inteira, né? Na verdade ela não fica em pé sozinha, necessita de um suporte. Caso for colocar numa mesa, né, para enfeitar festas e tudo mais, então é necessário um suporte de madeira, alguma coisa para que ela possa ficar então nessa posição, ou se não encostada em algum lugar. Queria também, meninas, mostrar para vocês essa outra bailarina, a bailarina da perninha articulada. Então, olha só, meninas, eu coloquei aqui um bonequinho para dar um apoio para ela ficar nessa posição de espaccato. Mas vocês podem colocar ela em várias posições, porque a perninha dela sendo articulada, então vocês podem trabalhar aí com a forma, né? Com a forma de colocá-la então na decoração. Então a criança, ela pode colocar a bailarina na posição que ela quiser, enquanto ela está brincando, né? Então as perninhas, os bracinhos, eles são articulados. Então ela pode brincar com os bracinhos e as perninhas, ela pode colocar em várias posições. Então ela pode fazer a posição do espaccato, pode dobrar uma perninha na frente, como fazem as bailarinas. Ela pode colocar a bailarina dela sentada, então com as perninhas assim dobradas. Ela pode colocar a bailarina nas posições então que ela aprende no balé, que ela faz lá com a professora, né? Enfim, gente, eu fiz essa daqui articulada para ter a opção de colocar junto com a outra e fazer a posição que achar melhor, tá? Então essa a bailarina com as perninhas articuladas, então ela ficou desta maneira, tá? E a bailarina com a perna reta, então ficou daquela forma, né? Aquela bailarina eu já havia mostrado para vocês, eu terminei ela logo na primeira aula, né, que a gente fez. Então eu mostrei ela para vocês. Essa eu finalizei então nessa aula aqui junto com vocês, tá bom? Então, gente, quem achar melhor deixar aí o cabelinho de feltro, eu vou mostrar aí na aula, pode deixar que fica bem bacana também. Ou se não, coloca a lã de carneiro da maneira que eu ensino aqui no vídeo agora para vocês, tá bom? Precisando aí da lã de carneiro, se não encontrarem, quiserem entrar em contato comigo, eu vou deixar também aqui o meu WhatsApp, tá bom? Então, meninas, vamos lá ao curso. Se inscrevam aqui no meu canal, tá? Deixa o like se vocês gostarem aí da aula da bailarina. E também, gente, não esqueçam de ativar o sininho, porque eu estou desenvolvendo já uma outra bonequinha que eu vou trazer aqui no canal, que é também criação minha, que eu também vou trazer para vocês aqui pro nosso canal, tá? Então, será mais um projeto nosso aqui, do Bonecas da Estela e das meninas aí que me assistem, tá bom? Então, meninas, espero vocês aí na próxima aula, que já vai chegar, tá? Já estou aí preparando a nova aula e vamos finalizar a bailarina, né? Ainda dá tempo aí de presentear para o Natal, tá bom? Vamos lá, meninas, vamos à aula. Um grande beijo no coração de todas vocês, com muito amor. Tchau, meninas! Então, meninas, vamos dar início à aula então da confecção da roupinha da nossa bailarina. Eu vou utilizar, gente, essa malha aqui, é a viscolaicra, tá? É uma malha que estica bastante para a confecção de colã mesmo, para esse tipo de roupa. Bom, então eu já separei aqui um pedacinho então da viscolaicra dobrada, então ela está dupla. E eu vou posicionar o meu molde, olha só, de forma, gente, que fique a parte dobrada ali na parte do ombro
aqui, olha, na parte do ombro. Então, onde eu dobrei, então aí eu não vou precisar costurar. Então, já vai ficar pronto aí a parte do ombro, porque está dobrada dupla. Então, eu vou alfinetar aqui o molde e vou cortar ao redor. Lembrando que eu posicionei o meu molde aqui no tecido do lado que ele estica mais. Então, nas laterais aí do nosso colã, é a parte da malha que estica mais, para ela entrar com mais facilidade no corpinho da bonequinha. Bom, então eu vou riscar aqui o colã no tecido e cortar ao redor, tá? Deixando uma margenzinha, eu sempre deixo quando eu faço o corte. Bom, eu já vou riscar os 2 colãs, porque eu vou fazer 2 bailarinas, né? Nós riscamos lá na primeira aula, 2 modelos, né? A de perninha articulada e a de perninha reta. Então, eu já vou riscar 2 colãs. Bom, meninas, então antes de eu cortar, eu primeiramente vou costurar as laterais, tá? Então eu pego da cava para baixo e costuro até ali aonde vai ficar a parte da cava de baixo, né? Da cava de cima, a cava da perna e a cava do braço. Então essa partezinha do meio eu costuro, tá? Então, eu vou costurar dos 2 lados aí dos 2 colãs, né? Então, eu vou costurar da perna até a cava do braço e da perna até a cava do braço, então, dos dois colãs. Bom, meninas, eu também costuro a parte do meio das pernas, né? Eu também arremato dos 2 lados e costuro, olha, ali no meio das pernas. E agora eu vou cortar ao redor. Então, costurei as laterais, costurei o meinho das pernas e vou cortar ao redor. A parte dos ombrinhos, então, eu não precisei costurar, porque eu já fiz ele acompanhando a dobra ali do tecido, tá? Então agora, gente, eu vou só cortar ao redor. Eu sempre deixo uma pequena margenzinha. E agora eu vou cortar aqui também a golinha, tá? Então, corto com cuidado para ficar bem certinha.
retinho. Então, ficou assim. Vou virar para o lado direito. E vou vestir aqui na bonequinha para ver como ficou. Agora, aqui na parte da golinha, eu vou colocar um detalhe. Eu vou colocar uma cianinha rosa. Então, olha só, essa cianinha aqui. Então, eu vou colocar aí na golinha e vou mostrar para vocês. Eu vou só posicionando a cianinha em cima aí da curvinha dessa golinha e vou costurando, dando pontinhos, assim à mão, sem ser na máquina, né, gente? Porque é um colã de elanca, de viscolaicra, então é um tecido que estica. Então, eu vou colocar com a mão e sem puxar muito a linha, né? Ir prendendo aí com cuidado, que o trabalho fica bem mais bonitinho. Quando eu chego aí no final, aí eu ajeito bem, né, uma cianinha em cima da outra para não ficar defeito e costuro aí bem e arremato. Eu ajeito direitinho aqui as manguinhas, né, aí no bracinho articulado. E agora eu vou fazer um franzidinho aqui na perninha. Gente, a outra bonequinha, a gente também faz a mesma coisa. Então, as duas bonequinhas, tanto a de perna molinha, como a de perna durinha, que é essa daqui, a gente faz essa barrinha aí nesse local. Pode colocar cianinha, se quiser. Eu não vou colocar, eu vou fazer só uma barrinha nos dois colãs das duas bonequinhas, da mesma maneira que estou fazendo agora. Eu vou dobrando para dentro um pedacinho e vou dando uns pontinhos, como se eu tivesse franzindo, né? Um alinhavozinho, que é só para prender mesmo, para dar um bom acabamento aí nessa parte do colã.
pedaços de fita para nós fazermos as sapatilhas da bonequinha. Olha, 5 centímetros da fita e 10 aqui no comprimento, tá? E vamos lá, eu vou ensinar vocês a confeccionar a sapatilha já grudadinha aí no pé da bonequinha. Nós vamos utilizar 2 rodelinhas de feltro, olha só. Bom, eu vou deixar o molde aí, o PDFzinho, aí na descrição, que ficou faltando no molde, então, do vídeo anterior. Então, só o pedacinho ali. A fita, a medida, então, 5 por 10. Nós vamos, olha, prender aqui no pezinho a fita. E agora, nós vamos modelando essa fita aí ao redor do pezinho. Então, vocês acompanhem como que eu vou fazendo, tá? Olha só. Eu vou só, olha, juntando pra cá, olha, porque aqui não vai aparecer. Nesse lugar é que nós vamos colocar o feltro aqui depois. Então, essa parte não vai aparecer. Então, eu vou, olha só, costurando aqui. Pode nem ficar muito bonito, não tem importância, porque aqui o feltro vai esconder depois, na hora que a gente colocar ele aí. Pronto, então eu fiz aí a colocação do cetim, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as tirinhas que nós vamos colocar aí para amarrar a sapatilha. Então, nós vamos utilizar 2 pedacinhos de fita, dessa fita de meio centímetro. Bom, na verdade, nós vamos utilizar 4, né? Porque 2 vai ser para outra sapatilha. Então, eu vou medir aqui a distância que eu vou cortar a minha fita e vou mostrar para vocês. Então, olha só, gente, pode cortar 50 centímetros, vai sobrar até bastante, tá? Mas aí depende também o quanto que quer amarrar e enrolar na perna, tá? 50 centímetros é um tamanho bom para vocês trabalhar e ver se querem amarrar mais ou menos. E depois vocês, nas próximas, né, que vocês fizerem, aí vocês cortam a medida que vocês acharem melhor. Bom, então eu vou posicionar aqui atrás a minha fita, olha, de forma que depois eu possa amarrar na perninha. Então, olha só, eu posiciono aqui, olha, onde nós fizemos as costuras da outra fita. Então, eu posiciono aqui atrás a minha fita, meio que em diagonal, né, para ela depois poder amarrar na perninha. Então, olha só, desta maneira. Eu nem vou cortar a linha, né? Já vou posicionar a outra aqui do outro lado e vou costurar também, que já estou com a linha aí passada. Agora, então, eu vou colocar o feltro aqui, olha, vou posicionar ele aqui atrás, como se fosse, então, a sola, né, da sapatilha, olha só.
e vou costurar em volta. Eu vou dando uns pontos e vou ele vai ficando um pouco franzido assim. Fica um aspecto bonito, né? Parece uma sapatilha mesmo, porque as sapatilhas das bailarinas, elas são bem artesanais, né? Então, quando a gente faz dessa maneira, olha, dá uns pontos assim ao redor do feltro e vai prendendo ele aí em cima do cetim, ela vai ficando com esse aspecto de sapatilha, fica muito bonitinha. Então, olha só, gente, nós vamos costurando a volta toda, tá? E segura a fitinha ali, aquela de amarrar, no lugarzinho certo, porque na hora que a gente vem ali com a costura, se a gente costurar essa fitinha mais para baixo ou mais para cima, né, torta, aí depois dá defeito. Então a gente já segura ela ali no lugar e vai costurando ao redor, vai passar por ela, né? Então, desta maneira, eu vou costurar aí a volta toda. Então, terminou a minha linha, eu vou colocar mais linha na agulha e vou continuar aí costurando a volta toda. E a outra boneca, eu vou fazer a mesma coisa também, nos dois pezinhos. A cor, gente, pode alterar. Na outra, por exemplo, eu vou fazer com um tom de fita um pouco mais escuro, só para dar uma diferenciada. Então, prontinho. Finalizei, então, uma sapatilha em uma das perninhas. E agora, meninas, eu vou fazer a outra igualzinho. E da outra boneca também. Então, olha só como que a gente amarra agora a sapatilha. A gente vai cruzando assim na perninha e depois dá um lacinho. O lacinho fica muito a gosto, né? Ele pode ser na frente ou atrás, aí fica do gosto de cada uma. Então, como eu mostrei para vocês, olha, eu coloquei mais de 50 centímetros, eu coloquei 53, eu acho que foi, de fita. Então, 50 é até bastante, olha, para quem vai fazer só até aí, né, o transpasse aí da perna. Mas eu coloquei a mais caso vocês queiram amarrar mais, né? Mas eu acho que é o suficiente. Então, acho que até uns 40 centímetros é suficiente. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a sainha da bailarina. A sainha, gente, é muito bacana, dá para utilizar em várias bonequinhas. Então, eu meço, olha, mais ou menos o comprimento que eu vou querer a minha sainha. Então, eu medi aqui o comprimento, tá dando em torno de 15 centímetros. Então, eu vou abrir aqui o tule para mostrar para vocês como nós vamos cortar. Então, gente, o tule, ele vem da loja, então, com essa medida de 60 centímetros. Então, aí na largura, tá? Então, eu vou abrir aqui para começar a cortar e mostrar para vocês. Então, eu vou cortar o tule em tirinhas, desta maneira, na própria altura dele, né? Aí eu vou dobrar ao meio, eu vou ter aqui 30 centímetros, ok? Porque se ele vem com 60, dobrei no meio, 30 e 30, tá? Porque a medida que a gente quer na saia é 15, então a gente estando com 30, a gente vai ter que dobrar no meio mais uma vez na hora da colocação, vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó, de 3, 4, aí depende. Tá? Eu gosto de cortar em torno de 3, 4 centímetros aí de largura a cada tirinha, né? E corto, olha, na largura do tecido inteira, desta maneira.
Então, como eu estava dizendo, né, a gente dobrando no meio, a gente vai ter 30 centímetros cada tirinha, que depois, na hora da colocação na saia, a gente dobra mais uma vez no meio. Então, vai dar os 15 certinho que medimos lá no início. E vamos cortando, gente. Eu vou cortar o tecido todo. Então, para 2 bailarinas, eu vou utilizar 3 metros de tule. Vai sobrar um pouquinho, muito pouco. Então, se vocês forem fazer 1,5 m. Se forem fazer logo as duas, 3 metros, vocês compram 3 metros de tule, que dá certinho, aí sobra bem pouquinho mesmo. E eu vou seguir aqui, então, cortando meu tule em tirinhas, tá? Assim, na largura e depois no meio, na largura e depois no meio. Vou seguir fazendo isso, então, os 3 metros de tule. Então, olha só, cortei todo o meu tule e agora eu vou começar a confecção, então, da minha sainha, né? Primeiramente, eu vou medir o elástico aqui na cintura dela. Então, eu vou ver quanto de elástico eu vou precisar para fazer a cinturinha dessa saia. Então, eu já amarro aqui na bonequinha, porque daí eu já tenho a medida certa. Então, se vocês forem fazer outra bonequinha e querem colocar uma sainha dessa, então vocês façam isso, tá? Vocês meçam o elástico na cintura e fica mais fácil para fazer na medida certa nessa sainha. Bom, então eu aperto bem aqui o elástico e vou tirar ele aqui da bonequinha. Bom, gente, esse elástico nós vamos colocar em alguma coisa que estique ele, deixe ele certinho, esticadinho. Então, eu vou utilizar um copo de plástico. Vou vestir aqui o meu elástico e vou dar, então, início à confecção da nossa sainha. Então, eu vou pegar 2 tirinhas, essas de 30 centímetros, então, pego 2, tá? Então, olha só, eu passo assim no dedo, arrumo direitinho aqui as pontinhas e eu vou, gente, passar essa argolinha que eu fiz aqui das duas. Olha, seguro dentro. Vou passar todas as pontas ali do tule e puxar. Pronto, olha, eu vou prendendo assim a volta toda, tá? A volta toda do elástico. Vou fazendo isso. Então, vou pegar mais 2 tirinhas. Então, passo assim no meu dedo. Acerto direitinho. Olha só. E vou, então, lá colocar no elástico. Então, olha só. Passo a curvinha aqui por baixo, faço a argolinha e passo todo o tule por dentro e puxo.
E vamos fazer novamente. Vamos pegar mais 2 tirinhas. Então, vou passar no dedo, fazer então aquela argolinha, né? Acerto aqui embaixo, faço então, olha, aquela argolinha e passo aqui, olha, por baixo, abro a argolinha, passo todo o tule por dentro e puxo e vou prendendo ali. Eu vou encostando um nozinho no outro. Porque a sainha tem que ficar bem cheinha, então a gente vai empurrando e vai encostando ali. E vamos pegando então de 2 em 2 e vamos fazendo sempre a mesma coisa, acertando direitinho, faz a argolinha e vamos passar ali no elástico. Aí passa por dentro, puxa. Puxa e empurra lá pertinho, vai encostando ali um no outro. Então, vou seguir fazendo esse processo. Novamente, mais 2 tirinhas e vou embora. Eu vou fazer a volta toda, tá, gente? Bom, então, meninas, olha só, finalizei, tá? A nossa sainha, ela vai ficar assim, olha. Fica muito bonito, é o efeito, né, que dá o tule cortado assim em tirinhas. E agora, gente, é só a gente dar uma paradinha em volta, tá? Cortar assim um pouco do excesso, dar uma acertada aí nessa sainha. Só tirar umas pontinhas, tá? Se vocês acharem necessário. Eu vou ensinar para vocês o cabelinho de lã de carneiro, tá? Como eu disse no primeiro vídeo. Mas vocês podem manter assim, feltro. Faz aqui um alinhavo, coloca enchimento, puxa e faz o coque de feltro ou nas 2 laterais da cabeça, como uma bailarina. Mas eu vou fazer com lã de carneiro, gente, porque eu acho que fica um visual muito bonito a lã de carneiro no cabelinho da bailarina, tá? Mas se quiserem manter no feltro, também por causa de custo, né, para revenda e tudo mais, pode manter no feltro também.
Por isso que eu faço o molde aí em feltro por baixo, né? Para quem quer manter. Bom, então eu separo uma tira mais fina aqui da minha lã. A lã de carneiro, gente, eu tenho à venda aí na loja, como eu já falei. E ela vem em pacotes de 50 gramas. Aqui, gente, eu tenho 25 gramas, porque eu dividi, cortei no meio para 2 bailarinas, tá? Então, eu tirei um pedacinho ali e agora eu vou posicionar aqui, olha. Esse tom que eu tô utilizando é o rubi. Ele dá um tonzinho de rosa bem no fundo, né? Fica bem bonito na bailarina, fica delicado, fica bem suave. Então, olha só, eu vou posicionar, então, a minha lã. Olha, gente, é bem simples, olha a colocação. A gente vai ajeitando assim, olha, desta maneira, de forma que a gente vai praticamente cobrir toda a cabecinha. A gente vai cobrir toda a cabecinha, tá? Coloco por baixo aqui esse pedacinho que sobra e enrolei, né? Dei uma enrolada aqui na cabecinha dela, em cima do feltro, tá? O feltro, mesmo com a colocação da lã, ele é necessário, porque o feltro é que vai nos ajudar na hora da feltragem, que eu vou mostrar para vocês, com a agulha de feltragem, que é essa agulha aqui. Eu também tenho, gente, a agulha de feltragem aí à venda na minha loja virtual, aí pelo WhatsApp. Vocês compram tanto a agulha como a lã. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser também pelo site, tá? Eu vou deixar o WhatsApp aqui, se alguém tiver dúvidas, aí entra em contato comigo e eu dou as informações direitinho aí sobre a lã e sobre a agulha. Bom, gente, olha só, a parte da feltragem. Então, nós vamos apenas batendo a agulha, assim, olha, da maneira que eu estou fazendo. E a lã, ela já vai feltrando e ela vai aderindo ao feltro que está por baixo, aí na cabecinha da boneca. Então, o cabelinho, ele vai se afirmando aí na cabeça, ele vai grudando aí na cabeça, tá? Olha só. E só batendo a agulha assim, olha, não tem nenhum outro segredo. Olha só. Toma cuidado com o dedo, hein, gente? Porque essa agulha, ela é feita com várias agulhinhas na ponta, que é justamente para ir entrelaçando ali os fios de lã, tá? Então, olha só. E eu vou batendo assim, desta maneira, e vou ajeitando aí a lã na cabecinha. É um trabalho bem gostoso de fazer, viu? Bem terapêutico, porque a gente vai batendo, a gente vai sentindo a lã ali se entrelaçando. É muito gostoso. Eu gosto muito de trabalhar com feltragem de lã de carneiro. E então eu vou seguir ajeitando aqui a lã na cabecinha da minha boneca com a agulha. É só ir batendo, ajeitando. Vocês vão perceber que a lã, ela vai modelando, né? Aí no meinho nós vamos depois passar uma linha. Enfim, vou continuar fazendo desta maneira. Agora eu vou entrar com a minha agulha, olha, bem aqui no meinho, aqui da cabecinha. Então, desta maneira, dou um pontinho e eu vou passar aqui por cima do cabelinho, olha só, então, desta maneira. E quando chega aqui embaixo, eu dou um pontinho aqui também, olha, e saio mais acima, assim. Então, eu vou puxar, gente, e já vou fazer a divisão, olha, do cabelinho. Estão vendo? Então, agora eu prendo aqui e vou arrematar.
Então eu fiz aí com a linha a divisão do cabelinho, como se ele tivesse repartido no meio. Então agora eu ajeito mais um pouco com a feltragem. Vou dando uma disfarçada aí na linha, ela praticamente desaparece, né, com a feltragem. E agora eu vou fazer o coque, tá? Olha só, essa daqui eu fiz um só com toda a lã em cima da cabecinha, tá? Pois eu coloquei o laço. Essa, gente, eu vou fazer 2 coques nas laterais para ficar diferente uma da outra. Então, se fosse o coque inteiro, um só no topo da cabeça, então eu iria utilizar toda a lã, né? Eu iria enrolar toda a lã. Então, dessa maneira, né? E fecharia, então, assim, num coque só. Olha só, então, eu utilizaria toda a lã para um só. Então, dessa maneira, como eu fiz a outra. E depois eu iria feltrar. Mas como eu quero fazer essa diferente, quero fazer 2, então eu vou cortar no meio a minha lã. E vou enrolar, como eu fiz o de 1, né? Só que eu vou fazer 2, então vou enrolar e ele vai ficar um pouquinho menor, tá? Vou posicionar, então, ali no local que eu vou querer fixá-lo na cabecinha. E vou feltrando. Então, eu vou batendo, olha só, aí embaixo, grudando o coque na cabecinha. Porque agora, além do feltro, nós temos a lã também, a camada de lã do cabelinho, né? Então, esse coque, ele vai aderindo com a agulha de feltragem muito bem aí na cabecinha. Então, é só ir batendo. Eu vou batendo por baixo, assim, e vou grudando ele por baixo, primeiramente, para ele já ficar aí no local. E depois eu vou batendo mais no meio. Conforme a gente vai filtrando, tende a diminuir, tá? A lã tende a ficar pequenininho. Aí o coque, se vocês baterem muito, né, com a agulha de feltragem, então vocês vão deixar o coque muito pequenininho. Então a gente tem que ir controlando, tá? Para ele não ficar muito pequenininho. Então a gente vai batendo, vai filtrando aí a lã e ela vai ficando durinha. Ela vai ficando durinha e conforme a gente bate e vai penetrando ali na cabecinha com a agulha, o coque ele vai aderindo ainda mais aí a cabecinha da boneca. Então, eu vou fazendo isso, vou filtrando para ficar bem entrelaçado aí os fios e não ter perigo desse coque sair da cabeça da boneca ou ficar soltando, né, os fios. Bom, gente, então fiz um e agora eu vou repetir todo o processo agora, olha só, com o outro coque. Então, faço esse rolinho e então coloco ali do outro lado.
E vou então repetir o processo de filtragem, né? Batendo mais na base do coque, prendendo ele primeiramente, para depois eu então filtrá-lo bastante e deixá-lo bem durinho como o outro, tá? E a gente controla também, né, para os dois ficarem parecidos. Pronto, então finalizei a colocação do cabelinho. Para decoração, eu vou utilizar rosinhas de cetim. Vocês encontram em lojas de armarinho, são rosinhas de cetim comum, sem lacinho verde, tá? Eu vou fazer só em tom de rosa, por isso que eu dei o nome de rosa para a minha bailarina. Vou usar também esses adesivozinhos, mas depois eu mostro direitinho para vocês. Então, olha só, gente, eu vou costurar aqui 3 rosinhas bem no meio do decote aqui. Então, não tem segredo, né, gente? Eu vou só costurar 3 rosinhas aqui, dando uns pontinhos. E então, ficou assim. Eu vou vestir agora, então, a sainha da bailarina, para a gente ver como ficou. Então, eu ajeito direitinho todas as tirinhas, né? E eu vou cortar as pontinhas que eu achar que ainda estão em excesso. Então, dar mais uma ajeitadinha, né? Porque depois que a gente coloca na bonequinha, que a gente vê aí alguns detalhes que ainda faltam a gente cortar. Eu vou utilizar essas rosinhas também para fazer uns detalhes na sainha também dela, tá? Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo a outra bailarina que já estava prontinha, né? Então eu fiz isso, olha gente, dou uns pontinhos em lugares aleatórios da sainha e vou só prendendo algumas rosinhas. Vou prender em vários pontos da sainha, tá? A quantidade, gente, é a gosto, tá? Eu vou colocar algumas espalhadas aí pela sainha. Então dou uns pontinhos, arremato. Vou prender a outra, então, num outro lugarzinho. Então, vou dar um pontinho e vou prender outra. Bom, gente, eu vou seguir, então, colocando essas rosinhas aleatórias. Bom, gente, eu vou colocar na frente e vou colocar um pouco atrás, nas laterais, para não ficar, né, só na frente ali a concentração de rosas. Então, as rosinhas vão se espalhar pela sainha toda. Então, eu coloquei várias rosinhas, tá? E agora eu tenho esse adesivo aqui, olha, cor de rosa, bem brilhante.
eu vou colar, é de colar em tecido, né? Então, eu vou colar alguns brilhinhos aí pela sainha também, para dar um charme, né? Para ficar com brilho. Existem tules hoje em dia que já tem gotas de brilho, se vocês encontrarem para comprar, então fica mais fácil, né? Como eu não encontrei aqui na minha cidade, então eu vou fazer assim com adesivo. Então eu vou pregando aí os adesivos. Olha só que fofo que fica bem alegre, né? Bem brilhante. Eu vou colocar também dois na orelha, um em cada orelha, tá? Para fazer que é um brinquinho, um brilhinho de brinco. A sainha, a gente dá uma amassadinha nela para ela ficar assim, olha, bem fofinha, como um pompom. E no bracinho, eu vou colocar um brilhinho aqui também. Pode colocar no pescoço se quiserem. Eu vou colocar somente no bracinho. Então, eu colo a volta toda o brilhinho. Então, ficou assim. Pode colocar brilhinho também, olha só, no meinho dos lacinhos da sapatilha, caso vocês queiram. Então, olha só, eu coloquei, ficou assim, tá? Eu vou colocar na minha bailarina 2 lacinhos também, um de cada lado. Na outra, eu coloquei um lacinho uma fita mais larga, tá? Porque foi um só, né, no topo da cabeça. Nessa bonequinha, eu vou colocar um de cada lado. Então, eu vou utilizar uma fita não tão grossa, tá? Como essa daqui, acho que de uns 3 centímetros. Bom, eu vou cortar a fita, então, na medida de 35 centímetros cada uma, para fazer, então, os 2 lacinhos. Bom, gente, eu vou fazer, olha, um laço, formato de um laço, né? Dobro de um lado, dobro do outro. E aqui no meio, eu vou franzir com a minha linha, dando uns pontos, olha, enrolo. Então, eu prendo no meio aqui o lacinho. No meinho do lacinho, eu vou colocar uma rosinha também, tá? Que é para a nossa bailarina ficar com bastante rosas, né? Porque o nome dela é Rosa. Então, eu coloco a rosinha aí no meio. E antes de eu cortar a linha, já vou prender no cabelinho da nossa bonequinha. Então, eu dou uns pontinhos, tá? Aqui, olha, prendendo aqui na cabecinha dela e na lã que a gente colocou. Quanto mais fundo a gente puder ir, melhor, né? Para o lacinho ficar bem firme. As pontinhas da fita, então eu corto, olha, e deixo elas assim, com 2 biquinhos. Então, eu faço isso dos 2 lados e depois eu vou queimar com o isqueiro. Eu pego o isqueiro e queimo aí para não desfiar. Bom, gente, agora eu vou fazer todo o processo igualzinho com a outra fita, tá?
Então, meninas, eu vou colar um brilhinho aqui nas rosinhas também do cabelinho, para dar um brilho aí no cabelo. E vamos à pintura dos olhos. Primeiro, eu vou fazer a riscagem com o lápis aqui do olho. Bom, eu coloquei no molde de vocês, aí no primeiro módulo da aula da bailarina, então no rostinho dela tem o desenho aí dos olhinhos. Então, vocês acompanhem o desenho que está ali e façam também da mesma maneira. Eu faço alguns cílios a mais, eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como que eu faço o meu olhinho, tá? Bom, para a pintura dos olhos, eu uso essa tinta aqui, tá? O jacarandá, tá? Mas primeiramente, nós vamos fazer as bochechinhas com a tinta rosa chá. Os olhinhos eu vou usar esse pincel aqui, tá? O Pelo de Marta 00. E para a bochechinha, eu vou usar esse meu pincelzinho aqui, que sempre eu uso nas minhas bonecas, e meninas que acompanham o meu canal já estão acostumadas. É um pincel redondo, bem grossinho. Então, eu vou utilizar o rosa chá. Eu também sempre utilizo essa cor, né, para fazer bochechinhas. Já vou deixar o meu paninho aqui do lado, ajeitadinho, né, para eu limpar ali o pincel, a maneira que vocês já sabem como eu faço. Então, vou molhar lá o meu pincel redondo, vou limpar, limpo bem as laterais e vou esfumaciar aqui as bochechinhas dela. Então, eu faço esse esfumaciamento bem abaixo dos olhos aqui, porque a minha bonequinha não vai ter boquinha. Vocês podem colocar boquinha se gostarem, tá? Eu acho que fica um estilo bem bacana, assim, sem a boquinha, né? Deixar a criança imaginar se a bailarina tá séria, se ela tá feliz, enfim, assustada. Aí fica muito da imaginação, fica no lúdico da criança, tá? Então, eu vou esfumaciar aqui o rostinho dela, dessa maneira. E com o jacarandá, então, eu vou pegar o pincelzinho Pelo de Marta e vou fazer ali os olhinhos e os cíliozinhos da maneira que eu falei, tá? E vou finalizar com uma sobrancelha também, bem de leve. Então, é isso, gente. Olha, é só acompanhar então o risco que a gente já fez aí com o lápis e ir fazendo assim, devagar e com cuidado, né? Pincel fininho, passando a tinta em cima do risquinho que a gente fez aí com o lápis, tá? Então, eu primeiramente faço o desenho e depois eu puxo mais 2 cílios assim na lateral para dar um charme. Então, olha só, puxei aí uns cílios, fica mais incrementado, né? O olhinho mais vivo. Já que a gente está fazendo o olhinho fechado, assim, num aspecto assim de suavidade, de delicadeza, tá? Então, o meu pincel ainda está um pouco sujinho, eu dou uma passadinha na testa para dar uma luz na testa. E é isso, gente. Agora eu vou fazer uns cíliozinhos bem suave nela.
então é isso, meninas. Finalizamos então a nossa bailarina. Então está prontinha e eu já vou mostrar para vocês aí a foto das duas menininhas juntas. Então olha só, gente, que fofura que fica essa bonequinha, né? Ela fica muito linda mesmo depois de pronta. E a outra, então, da perninha reta. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, meninas. Um grande beijo!